Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos ler o capítulo 15 do livro Salmo 91. Deus é o meu Salvador. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Salmo 91, versículo 14. A dádiva do livramento é a primeira das 7 promessas feitas para aqueles que amam a Deus. Torne isso pessoal. Eu, por exemplo, falo assim: porque eu te amo, Senhor, agradeço-te pela tua promessa de me livrar. Quando eu era nova, precisei de livramento. Quase destruí meu casamento, minha família e minha reputação, porque eu era atormentada pelo medo. Um incidente abriu a porta. Recordo-me do instante em que minha vida feliz se transformou em um pesadelo que durou 8 anos. No entanto, um versículo me tirou daquele inferno mental. E é de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muitos necessitam desesperadamente das promessas de livramento de Deus. A palavra funcionou para mim e funcionará para você. Há também outros tipos de livramentos, os internos e os externos. Pergunte-se: do que ele irá guardar-me? Lembra-se dos livramentos externos sobre os quais discutimos nos capítulos anteriores? Deus irá livrá-lo de tudo isso: os problemas do tipo leão, os problemas do tipo filhote de leão, os problemas do tipo cobra, os problemas do tipo dragão, o terror da noite, que é o mal que é feito pelo homem, como guerra, terror ou violência, a seta que voa de dia, que são os intentos do inimigo para feri-lo, a peste, que são as pragas, doenças mortais, epidemias fatais, a mortandade, que é o mal sobre o qual o homem não exerce controle. Em outras palavras, Deus quer livrar-nos de todo o mal conhecido pela humanidade. Essa proteção não para só porque podemos estar em solo estrangeiro, sozinhos, em uma missão perigosa ou no meio de uma batalha difícil. Em seu livro, A Table in the Presence, o tenente Kerry Cash conta em primeira mão a entrada militar dos americanos em Bagdá e um testemunho do miraculoso poder de livramento do nosso Deus. No dia 10 de abril de 2003, o 1º Batalhão do 5º Regimento da Marinha marchou para o centro da cidade de Bagdá, a fim de capturar o palácio presidencial de Saddam Hussein, mas se encontrou em uma emboscada de militantes escondidos em mesquitas, lojas e casas. Centenas de tropas foram surpreendidas com uma chuva de granadas e tiros no que parecia ser derrota certa. Porém, os relatórios narram uma história diferente. Um foguete, o qual abriu caminho após atingir um veículo armado, cheio de soldados da marinha, não machucou uma pessoa. Um soldado encontrou a entrada e a saída de uma bala em seu capacete, mas não foi atingido. Um esquadrão da marinha assistiu assombrado a seus inimigos se prepararem para atirar a queima-roupa, mas pararem e largarem suas armas, correndo para longe aterrorizados. Uma granada jogada de pouca distância inexplicavelmente desviou e errou o alvo. Quando a fumaça da batalha foi embora, apenas um americano havia morrido. Os soldados da marinha não podiam negar a proteção de Deus, não apenas naquele dia, mas também durante os meses que levaram aquele momento. De um avivamento no deserto, ao norte de Kuwait,
a escapadas milagrosas da morte e até o batismo de um marinheiro no palácio de Saddam Hussein, o tenente Cash, um reverendo da Marinha dos Estados Unidos e outro da Infantaria da Marinha, a primeira força de combate a cruzar a fronteira do Iraque, contam eventos memoráveis da fidelidade do Senhor, um após o outro. Cada guerra tem seu testemunho de libertação. Outra história fascinante vem de uma guerra anterior a essa na história. O capitão Edward Edge, o primeiro piloto de avião americano da Primeira Guerra Mundial, ficou grato porque sabia chamar o nome do Senhor para ser protegido. Ele narra sua história memorável após retornar de uma experiência de quase morte, na qual ficou encalhado no Pacífico do Sul durante 24 dias, por causa de uma viagem de reconhecimento que deu errado durante o conflito. Capitão Rickenbacker, o asa voador da Primeira Guerra Mundial, saiu do Havaí de avião com 7 outros para certa ilha, mas, quando esgotou o tempo de chegada, não havia terra à vista. A bússola deles havia falhado e o rádio não estava funcionando direito. Eles estavam perdidos e, para piorar tudo, o tanque de gasolina estava vazio, resultando em um pouso forçado sobre a água. O primeiro milagre foi o fato de que essa foi provavelmente a primeira vez na história em que um avião de 4 motores, feito para pousar somente em terra, pousou no oceano sem problemas sérios. A água entrava pela janela quebrada com tanta força que, na pressa de sair do avião antes que afundasse, eles se esqueceram de pegar a água potável e a ração de comida. Tudo o que tinham eram 4 laranjas. Por 8 dias, aqueles 8 homens deveriam ter consumido um total de 192 refeições, mas eles sobreviveram com aquelas 4 laranjas e sem água. Havia 3 botes de borracha. 2 deles foram feitos para aguentar 5 homens, mas a tripulação de Rickenbacker estava certa de que quem desenhou aqueles botes devia tê-los construído pensando em anões. Aqueles homens não queriam pensar que haviam pousado em uma extensão de água, a qual cobria 176 milhões de quilômetros quadrados e envolvia mais de 1/3 do globo. Eles estavam sob metade da superfície de água do mundo, a qual é 25 milhões de quilômetros quadrados da superfície terrestre de aproximadamente 150 milhões de quilômetros quadrados. Como encontrariam 3 pequenos botes naquela imensidão? Não havia posição confortável. O padrão seria as pernas de um homem sobre os ombros de outro, e as pernas do outro homem sobre os braços de outro. Ondas de quase 4 metros de altura viraram um dos botes, e assim que os ocupantes o arrumaram e subiram nele novamente, perceberam que a água estava infestada de tubarões. Eles podiam ver os corpos negros circulando-os em todo o tempo. Durante o dia, o sol os queimava além do que se podia imaginar, mas quase congelavam nas noites geladas. Os barcos salva-vidas estavam amarrados juntos, com 3 homens no primeiro, 3 no segundo e 2 no terceiro. O soldado raso, Bartek, o qual estava no barco do capitão, tinha uma Bíblia no bolso de seu macacão. No segundo dia, reuniões de orações foram feitas organizadas à noite e de manhã, e os homens revezavam-se para ler passagens das Escrituras. Eles colocaram diante de Deus os seus mais profundos segredos e pecados, mas nenhum foi revelado.
Havia alguns cínicos e descrentes no meio deles, mas não após o 8º dia, porque naquele dia um milagre aconteceu. Algo pousou na cabeça de Rickenbacker. Rickenbacker disse: franca e humildemente nós oramos por livramento. E se eu não tivesse 7 testemunhas, não ousaria contar essa história, porque parece muito fantástica. Depois de 1 hora após a reunião de intercessão, no 8º dia, uma gaivota veio do nada e pousou em minha cabeça. Eu ergui minha mão gentilmente e a agarrei. Nós a estrangulamos, depenamos, limpamos a carcaça, dividimos a carne entre o grupo e comemos cada pedacinho, até os ossinhos. Rickenbacker declarou: tudo por causa dessa pequena ave a milhares de quilômetros da terra. Nenhum de nós duvidava de que a gaivota tivesse aparecido logo depois que terminamos o nosso culto de oração, o qual acontecia 2 vezes por dia. Após o nosso banquete, usamos suas entranhas como isca, com a qual conseguimos pescar 2 peixes. Naquela noite, passamos pela primeira tempestade. Geralmente, a pessoa tenta evitar nuvens escuras, mas naquele caso, fizemos questão de ir para o centro da chuva, para pegar água para beber. Mais tarde, conseguimos pegar um pouco mais de água e fazer uma provisão. Rickenbacker narrou: além dos meus esforços físicos, estavam minhas orações. Pedi a Deus que nos ajudasse a remar para chegar à tempestade, a fim de que pudéssemos pegar água fresca. Foi um milagre conseguirem manejar aqueles botes de borracha para tão longe até a noite chegar. Então, ocuparam-se em pegar água com camisetas, meias e lenços para depois torcê-los. Mesmo quando um dos barcos virou, eles aprenderam que homens determinados não desistem e podem fazer qualquer coisa. No meio de toda a turbulência, os outros botes conseguiram resgatar os que estavam na água e ajudaram-nos a voltar à segurança. O Rickenbacker, o qual tinha começado aquela viagem com uma mensagem para entregar para o general MacArthur, disse que estava claro que Deus tinha um propósito em mantê-lo vivo. Sabia que havia sido salvo para servir. Ele havia encontrado a morte e aprendera daquele encontro o significado da vida, de Deus e da ética da reciprocidade. Durante os últimos dias, a provisão de água aumentou, e no 24º dia, aviões americanos encontraram e resgataram o capitão e seus soldados. Finalmente, após o que parecia ser uma eternidade, Rickenbacker foi capaz de transmitir oralmente a mensagem que ele havia sido encarregado de entregar ao general MacArthur. Uma mensagem que ficará para sempre em segredo. Rickenbacker falou: mesmo que eu me lembre de cada palavra até hoje, eu não a repetirei. Simpson e MacArthur levaram a mensagem para a cova e eu também a levarei. A sobrevivência dos soldados foi importante para o empenho na guerra de outras maneiras. Por causa das experiências daqueles 8 homens, o equipamento de sobrevivência foi reestruturado. Botes salva-vidas foram feitos maiores e mais largos. Tinham velas e suprimentos de emergência, como comida, vitaminas, kits de primeiros socorros, equipamento de pesca e iscas. Também foram aperfeiçoados com rádios e pequenos destiladores químicos, os quais transformam água do mar em água potável. No entanto, além de ajudar o empenho na guerra, a vivência dos soldados resgatados teve resultados espirituais. Eles se tornaram fortes testemunhas para os cristãos,
por causa das respostas miraculosas às suas orações e causaram uma forte impressão no público americano. John Bartek também ficou sem palavras sobre a experiência do bote no Oceano Pacífico. Nós oramos e Deus respondeu. Foi real. Necessitávamos de água, clamamos por água e a recebemos. Tudo aquilo de que precisávamos. Pedimos por peixe e conseguimos peixe. Obtivemos carne quando oramos. Gaivotas simplesmente não voam por aí pousando na cabeça das pessoas, esperando para serem pegas. Então, orei de novo a Deus. Se tu mandares aquele avião de volta para nos pegar, prometo que crerei em ti e falarei para todo mundo. Aquele avião retornou e outros seguiram em frente. Aconteceu do nada? Não. O Senhor fez aquele avião voltar. Todo o país ficou animado com o resgate e as palavras do capitão Rickenbacker. Nós clamamos e fomos poupados para voltar, dizer à América, para orar. Libertação é algo abrangente. Acontece interna e externamente. Na verdade, está ao nosso redor. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Salmos 32, versículo 7.